Meu prezado irmão e irmã, eu gostaria de desejar a você a paz do Senhor Jesus Cristo. E desejar também que a bênção de Deus, a sua presença, seja indispensável no seu dia a dia. Hoje eu gostaria de discorrer um pouco na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, que vai até o 18. Vou fazer alguns comentários de acordo com a Palavra de Deus, fazer um paralelo rapidamente, o paradoxo entre a vida de um homem que servia a Deus e o outro que começou a se esquecer de Deus. Como diz aqui o próprio escritor de ambos os livros, mas observaremos aqui algo muito importante. A palavra do pregador, versículo 1, filho de Davi, rei em Israel. Aqui fala a palavra pregador, né? Ele provavelmente falar da palavra de Deus, aquele que prega, aquele que passa a mensagem. E a gente vai ver no livro de Provérbios, ele falando muitas vezes, pregando para os jovens, aconselhando e assim por diante. Além de ser rei, tudo isso, ele ainda também tinha tempo para se dedicar à causa do Senhor. Aí ele diz no versículo 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, vaidade de vaidades. São a vaidade de ser vaidoso em muitas coisas da vida. Antes era um homem dedicado à obra, um homem com quem Deus falava, um homem que apelava para a salvação, para a oração, a dedicação ao Senhor, como diz em própria 2 Crônicas 7,14, aquele famoso versículo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então aquelas 4 bênçãos que Deus deixou para nós, de buscarmos, orar, nos humilharmos, faziam parte da vida cotidiana de Salomão. Mas aqui ele vem com a outra mensagem, uma mensagem de uma pessoa que está maçante, uma pessoa que não tem mais aquela alegria, aquela disposição de servir ao Deus Todo-Poderoso. Tudo para ele agora se tornou vaidade. Antes ele tinha um coração devoto, um coração cheio do Espírito Santo, a mente saturada com a presença de Deus, ao ponto de Deus se agradar com ele. Ele dá muitas revelações e conselhos que até hoje são tão indispensáveis na vida dos jovens, da criança, de todas as idades. Aí ele fala mais no versículo 3, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho. Ele trabalhou, plantou vinhas, tinha de tudo. Até então ele estava no auge da vida, no auge da conquista. Eu quero, eu obtenho. Mas pouco a pouco as coisas começaram a virar o seu rumo. Que adianta? Antes ele não pensava assim, quando tinha Deus como número 1 na vida dele, aí as outras coisas que vêm em segundo lugar, como diz o próprio Jesus em Mateus 6,33, e buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas serão acrescentadas. A gente percebe aqui pelo livro que ele começou a inverter as coisas. Ao invés de buscar primeiramente o reino de Deus, ele começou a buscar se encantar ou se apaixonar com as coisas da vida. Aí a vida se torna sem sentido, uma vida vazia. Ele mesmo fala assim, não é? Qual a vantagem? Pronto, né? Fiz tudo, fiz curso disso, fiz curso daquilo, construí isso, construí. Então ele tinha feito tudo isso e muito mais, em uma porção que não dá nem para comparar com o que eu e você fazemos. Então ele aqui começa a dizer, uma geração vai outra, que fala o círculo da vida, o ciclo da vida, não é? Vai e volta, vai ali, volta, vai acolá, sonha, deixa de sonhar, e parece-me que as coisas não trazem a felicidade e aquele desejo de alcançar a meta, que é a felicidade,
não estava conseguindo, porque o Deus que ele servia agora começou a ser um Deus insignificante. Ele era mais Deus no centro, mas agora o homem no centro das coisas. E nós, por exemplo, achamos, e não somos diferentes de Salomão. Nós labutamos nessa vida, nós buscamos tantas coisas com o objetivo de trazer a paz e a felicidade e também alcançar aquilo que Deus não prometeu, que é a vida neste mundo. Deus sempre foi e sempre será Deus. Ele sempre quis e sempre requererá a atenção da nossa vida. E diz mais, então essa geração passa e diz mais, nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, de onde nasceu, não é? Então ele está falando do ciclo da vida. Ele começou a olhar toda a natureza. Ele não pensava assim antes, não é? Em Provérbios não era assim. Tudo fazia sentido, agora não. Amanhã tem sol, amanhã não tem, como está o tempo amanhã. Ele começou a observar, foi ficando idade, né? Começou a ver as coisas, o ciclo, a repetição, né? E a rotina. Como se estivesse dizendo para si mesmo, qual o ponto? Tudo vai a mesma coisa que era antes, agora, o sol aparece, põe, nasce. É a mesma coisa, né? A pessoa que está trabalhando, vai amanhã, vai ao trabalho, volta, amanhã volta de novo. E assim vai. Aí a pessoa começa a se cansar da vida. Então, o segredo é que Deus é aquele que ocupa o lugar vazio do nosso coração. Salomão não foi diferente. Com toda a sabedoria, com tudo aquilo que Deus lhe deu, Deus deu a bênção, mas ele colocou a bênção acima do que abençoa. Aí diz, mas o vento vai, ele começa a falar do vento, né? O vento vai, começa ali, vai acolá, vai e volta. O mesmo ciclo, né? Ele está sempre repetindo aqui as mesmas coisas, não é? Ele está trazendo à memória as coisas do passado e lembrando que essas coisas estavam o levando ao enfadonho, estou falando enfadonho, né? Ao enfado da vida. Aí vai no versículo 7 também, todos os ribeiros, ele fala da natureza, a repetição, ciclo da natureza. Fala das águas, do vento, do sol, da lua e assim por diante. Aí no verso 8, todas essas coisas se cansam, tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam. A gente é tentada todos os dias pelas mesmas coisas, os mesmos desejos e anseios da vida. A gente não se cansa. Compra um brinquedo hoje, um brinquedo assim, sofisticado, né? As crianças têm seus brinquedinhos, suas casinhas, os meninos suas bonequinhas, aí recebe um presente novo, aí fica feliz por um certo tempo, depois joga, e assim os pais vão comprando, vem aquele monte de presente, aquele monte de brinquedinhos, que nunca satisfaz, só por um momento. Isso diz muito com a gente, com nós adultos, não é? Nós temos brinquedos sofisticados, a gente compra uma televisão, compra um gravador, aí o mercado apresenta, o vendedor tenta insinuar e persuadir até que você compra aquilo que você nem pode comprar, você não tem condições, não tem dinheiro, mas a atenção das coisas do brinquedo foi tão terrível que você teve que ceder. Então acumulou um outro brinquedo. Aí você usa por um mês, 2 meses, essa máquina de lavar não está boa, essa frigideira também não está boa, esse fogão precisa trocar. Aí um brinquedo substitui o outro. Por um tempo satisfaz, depois dessatisfaz. É aquele negócio, como diz aí no mundo, né? A felicidade é temporária. Então as coisas desse mundo, na realidade, são temporárias. Dizem também que há momentos felizes. Então são esses brinquedos que trazem uma felicidade momentânea, né? Mas depois ela é passageira, fictícia, efêmera, ela cai, ela perde o seu sabor no decorrer do tempo. Aí ele continua no versículo 9, que foi, isso é o que há de ser, né? Como diz até as músicas do mundo, o que foi, já foi, o que será, será, né?
Aí as pessoas não têm mais como preencher o vazio. Aí muitos, principalmente aqueles que não conhecem a Deus, entram nas drogas para esquecer do enfado da vida. Outros no cigarro, outros no sexo, outros em outros tipos de pecados que os separam de Deus. Aí vem no 10, alguma coisa de que possa dizer, vê, isto é novo. Aí ele começa a dizer do ciclo da vida, ele volta atrás, ele vai e volta aqui, aqui né, na passagem, ele vai e volta. Ele fala da vaidade, depois volta do sol. Aí ele fala, dá um giro de novo, sempre relembrando, trazendo à memória dele a mesmice da vida. Aí ele fala agora, né, que veio tudo isso, né, que já foi, dos séculos passados, é uma repetição da mesma coisa, né. Aí no versículo 11, já não há lembrança das coisas que procederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança nos que hão de ver depois. Aí ele começa aqui a cair um pouquinho na meditação das coisas, já começa a ter um pequeno, sabe, um pequeno desejo de mudar, não é? Aqui já talvez já quase começando a pensar em Deus e ver a futilidade da vida. Aí no versículo 12, eu, pregador, ele se relembra, né? Ele fala, ele se diz pregador, foi rei sobre Israel e Jerusalém. Está falando tudo isso, os grandes desafios e as grandes conquistas. Ele traz a memória. Lembra como você era jovem, você tem muitas experiências, vai ficando idoso, idosa, aí você começa a lembrar do passado, as conquistas, ou quando era menino, menina fazia aquilo, isso, não é? Agora, a memória, tem aquelas memórias boas e as memórias que são como lanças, elas penetram na alma, trazem às vezes até a depressão, o vazio, não é? Aí ele diz mais no versículo 13, né? E apliquei o meu coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede. Ele começou agora a fazer uma análise retrospectiva da sua vida, do que era. Provavelmente ele pensou na época que ele escreveu Provérbios, os aconselhamentos, os 3.000 provérbios ou mais. E milhões de pessoas foram beneficiadas até hoje, não é, com as palavras de Provérbios. E aqui agora está um homem completamente diferente, procurando a rebuscar a sua felicidade quando estava nas mãos de Deus, ou sob o controle de Deus. Aí começa a falar da vida enfadonha, no versículo 3 ele mesmo fala, quando sucede debaixo do céu, essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelas exercitar. A vida ficou sem sentido. Aí vem no versículo 14, atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol. Ele conseguiu de tudo, todas as coisas, aquilo que você deseja, Salomão tinha. Ele tinha tudo que você deseja, não está conseguindo, às vezes nós reclamamos. E ele teve tudo isso, no fim agora está dizendo, é uma vida enfadonha, miserável. Né? Ele vai começar agora a pensar em Deus. E aí ele diz que atentou para tudo isso. No versículo 15, aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Aqui ele chega a outra conclusão também, não é? É como diz lá na Bahia, né? O pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Aqui são as palavras, as filosofias do mundo, que muitas vezes fazem sentido, né? Mas aqui a palavra de Deus, ela diz isso. É verdade ou não é? Que o que é direito, aqui só Deus, no caso, claro que o homem, nessa instância, não pode transformar o homem, o coração do homem. Nesse caso, só Deus pode. Caso Salomão aqui, ele chegou à conclusão que o homem não pode transformar o outro. O que é torto é torto. A palavra de Deus pode endireitar o que é torto. Um coração vazio, um coração completo, que alcançou a bênção de Deus. Aí ele vai dizendo 16, falei eu, o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci, sobrepujei a sabedoria. Então ele relembra que ele era o mais sábio, ele tinha toda a sabedoria, popularidade, uma sabedoria de tal forma que a própria rainha, a rainha lá que veio,
da Etiópia, né? E veio admirar, até mais do que ela tinha ouvido, o quão sábio o Salomão era, e rico, com todas aquelas proezas que ele tinha para a interpretação das coisas e o aconselhamento. Era algo incomparável. E ela veio para ver, e quando ela viu Salomão, ela se encantou. Não chegou nem à metade do que ela tinha ouvido. Mas esse homem, infelizmente, ao decorrer do tempo, ele foi deixando se levar pelas mulheres moabitas. Hoje podemos dizer, em nosso meio, uma ilustração, fazer uma analogia, a gente troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo. As moabitas aqui são os encantos, as sereias da vida, não só no sentido prazer ou sexo, mas que fala também engloba outras coisas. É muito abrangente isso, não é? Ele começou, né, a aplicar atrás das moabitas, quando Deus falou que não. Ele mesmo havia falado isso, né, que Deus não se agradava de trocar Deus por outros deuses e deusas. Ele deixou que essas moabitas encantassem o coração dele e ele se vendeu a elas. Aí aplicou o coração e aí ele chegou à conclusão que era tudo aflição de espírito. Há tantos bilionários, dinheiro que dá para comprar 2, 3, 4 cidades, até mais. E no fim estão enfadados da vida, não tem prazer de viver. Aí ele diz, porque na muita sabedoria há muito enfado, e que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Então não é o saber humano, tem tantas pessoas que se gabam, que são doutores, são professores, advogados, que alcançaram tantas coisas nessa vida, e mesmo essas pessoas já chegaram à conclusão que isso não preenche a lacuna que está em nosso coração. Só tem um que preenche o nosso coração, fazendo uma paráfrase do que Blaise Pascal diz, que dentro do coração do homem é um buraco que ele só será preenchido quando Deus que o fez enche aquele coração. Então vamos aprender com Salomão as duas experiências que ele teve e sempre nos aderir ao plano e à palavra de Deus, conforme dizem Provérbios. Aí lá no final de Eclesiastes, Salomão chegou à conclusão que a conclusão da matéria, do assunto é esse, é servir a Deus. E esse Deus merece toda a honra e toda a glória. Quero fazer oração por você e por mim, para que o Senhor nos esclareça e nos dê vitória e uma vida completa, plena, no Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu te louvo e te bendigo por essa mensagem e pelo que tu és. Dai-nos da tua alegria, dai-nos, Senhor Jesus, a tua segurança, dai-nos da tua sabedoria para que nesses dias turbulentos, porque passamos, possamos ser mais do que vencedores e sejamos realmente, Senhor Jesus, inquebrantáveis, e que possamos ser quebrantados pelo poder de Deus. Inquebrantáveis para as coisas do mundo, mas quebrantados para a glória de Deus. Que nada nesse mundo venha nos separar do teu amor. Abençoe cada um de nós durante essa semana e sempre até que voltes para nos arrebatar. Eu digo essa oração com humildade e com a ajuda do Espírito Santo para aumentar a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você e até a próxima. Que estejamos preparados para as dificuldades da vida, sobretudo com esse problema do chamado coronavírus. Que Deus abençoe. Até a próxima.